dar início à última palestra do dia antes do painel. E em homenagem ao evento todo de verde, então meus slides serão todos em verdes também. Então, defeitos técnicos, mas não se preocupe, vocês não vão nem notar isso com o passar dos slides. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Fábio Akita, eu sou de uma empresa de São Paulo chamada CodeMiner. CodeMiner é uma empresa de serviços, vou falar rapidamente sobre ela. É uma empresa que nasceu em setembro de 2011, com o objetivo de tratar um nicho de mercado que era inexistente cerca de 5 anos atrás e que cresceu bastante. Para quem é do mundo de software, quem é aqui do mundo de software? De alguma forma? Todo mundo, tá bom. Nenhum designer perdido na plateia? Tem um, grande. Beleza. Então, o rapaz de design vai lembrar que existe um mercado chamado agências, alguns programadores também trabalhando, fazendo websites, e outras grandes fábricas de software, pessoal perto de Campinas, pessoal dos grandes centros de tecnologia do Brasil, trabalhando em algum desses dois grandes nichos. E o nicho que se tornou mais em voga é o que a gente chama de novos produtos. Novos produtos como startups, por exemplo, ou empresas estabelecidas que estão desenvolvendo novas ideias e novos segmentos de mercado. E o que a gente entende desses mercados, resumindo bem a grosso modo, é que o mercado de agências é um mercado extremamente volátil, extremamente rápido. Você faz sites, campanhas de marketing, e eles entram e saem o tempo todo. O lado de fábricas de software tradicionais são os grandes softwares de consultorias, de grandes corporações, grandes ERPs, projetos de 2, 4 anos, 150 pessoas no mesmo lugar. E o importante desse mercado novo é que ele, ao mesmo tempo, exige um ciclo rápido de desenvolvimento, mas, por outro lado, não é um software que vai jogar fora, então não pode ser de baixa qualidade. Você vai jogar um hot site no ar, que não importa como você fez, ele vai ficar alguns dias e vai embora, depois ninguém vai ver o que ficou para trás. Então, nesse mercado, a gente começou a desenvolver muitas startups enquanto clientes, então a gente é uma empresa de serviços. E nesse período, então a gente começou em setembro de 2011 com 5 pessoas, uma empresa que não deixa de ser uma startup também, com capital próprio, diga-se passagem, poupança dos sócios. E a gente cresceu em pouco mais de 1 ano e meio. Então a gente está com mais ou menos 40, 45 pessoas, são 4 escritórios. A gente começou em São Paulo, a gente abriu em Porto Alegre, Fortaleza e em Natal. Natal, que inclusive, por alguma razão que não foi planejada, é o escritório que atende os nossos clientes internacionais também. Então, a gente tem clientes na Austrália, Califórnia, Los Angeles, principalmente Los Angeles. E, desde então, a gente já entregou mais de 50 projetos, faturou cerca de, acho que até então, 6 milhões de reais até agora. Então, é mais ou menos o tamanho do que é uma empresa de serviços atuando nesse setor. Você vai entender o tamanho desse setor. Em particular, a gente desenvolve uma tecnologia chamada Ruby on Rails. Quem conhece Ruby on Rails? É excelente. 7 anos atrás, se eu fizesse essa mesma pergunta, talvez teria alguém no fundo da sala que soubesse responder. Hoje em dia, a maioria sabe o que isso é excelente. Quem ainda não sabe, está convidado aí no evento RubyConf, que vai ter agora em agosto, 29 e 30, então rubyconf.com.br, momento propaganda. Onde a gente vai estar com diversos palestrantes falando sobre startups, sobre tecnologias que a gente usa em startups, sobre as novas tendências e assim por diante. Agora, sobre a palestra. Eu poderia ser classificado, como muitos de vocês chamariam, de a velha guarda. Então, eu faço parte do que se chamaria da velha guarda de internet. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, eu desenvolvo software programando mesmo há mais ou menos 20 anos. Então, eu comecei a programar no final dos anos 80. O meu período mais ativo foi principalmente entre 95 a 2005, foi o período onde eu passei por mais empresas. Então, é um período bem longo, onde eu trabalhei em diversas empresas, das diversas áreas, incluindo aquelas que eu acabei de mostrar, desde agências, fábricas de software, corporações, startups da primeira geração, do 2000, 2001, eu vi elas crescerem, eu vi elas explodirem. Eu vi a crise acontecer em 2002, a crise de 2008 e, de novo, agora estamos numa nova bolha. Então, bem-vindos à nova bolha da segunda geração de internet. E a gente vai falar um pouco sobre esse momento startup. Nesse momento startup, acho que a principal coisa que todo mundo já deve ter ouvido aqui, ou que vocês mesmos devem enfrentar no dia a dia, é que a gente tem pouco recurso, a gente tem pouco tempo, mas mesmo assim a gente tem muitas ideias. A gente quer fazer um monte de coisas, então as ideias estão girando.
E nesse momento a gente procura maneiras de fazer isso funcionar. Tem diversas maneiras, vocês ouviram várias delas aqui. As mais comuns, e esse é o meu maior problema, são aquelas que têm a mensagem mais fácil. Todas aquelas são as mensagens mais fáceis, costumam atrair mais gente. E eu sou o tipo mais negativo, eu sou um cara um pouco mais cético nesse sentido. Apesar de trabalhar com startups e empreender o tempo todo, eu gosto de pensar nas fundações primeiro. E o principal de empreender, ou fazer qualquer coisa, na verdade, não só empreender, qualquer coisa que você faça, tem que ter começo, meio e fim. Mas também não basta você ficar teorizando o dia inteiro. Vamos fazer planos e planos para tentar fazer a melhor ideia. E o que resume tudo isso é a velha frase, desculpa, a velha frase: planejamento sem ação é um sonho e ação sem planejamento é um hobby. Então, são os dois lados da moeda que tem que ter sempre em mente. Simplesmente fazer sem planejar não é nada, é um hobby. Então, vou jogar futebol no fim de semana, é um hobby, isso não é o seu dia a dia. E outra coisa que todo mundo enfrenta, comecei a desenvolver algum produto, uma nova ideia, um novo projeto, qualquer ideia que você tem, que você começou, e a coisa arrasta-se, arrasta-se, arrasta-se. Eu já vi startups que estão nesse mundo buscando investimento ou iniciando pesquisas, validando ideias, e alguém me chega, o pessoal vem procurar muito para pedir conselhos ou dar alguma direção, e fala: eu estou há 8 meses tentando tirar essa ideia do papel, mas eu não consigo, não sei o que fazer, minha ideia é genial, é lógico que vou desbancar o Facebook, mas, enfim, 8 meses depois nada aconteceu. E o problema todo é que 8 meses é um longo tempo. Então, vou dizer de cara que 8 meses é um tempo absurdo. Dá para fazer muita coisa em 8 meses. Lembrando, eu acabei de mostrar a minha empresa, por exemplo, a gente está há 1 ano e meio. 1 ano e meio não é 24 meses ainda. Então, é um tempo suficiente para se fazer muita coisa. 1 mês é um tempo suficiente para se fazer muita coisa. Agora, como é que as coisas vão se atrasando? Elas se atrasam, como sempre, um dia de cada vez. Não tem outro jeito. Depois que passou um dia de cada vez, você vai ver, passou 1 ano. E mesmo assim, você passou esse período todo observando as várias coisas acontecendo ao seu redor. E esse mundo de internet hoje em dia é ao mesmo tempo uma coisa excelente e uma coisa horrível, porque você vê muitas histórias. E a maioria das coisas que você vai ver são isso, são histórias. E nessas histórias, você vai ficar se perguntando o tempo todo. Tem gente que não se planeja nem um pouco, de repente dá um tiro e acerta. Tem gente que planeja e fracassa. Como é que isso acontece? É sorte, é um jogo de azar? Por que essas coisas acontecem? E você procura uma grande receita para isso funcionar. Procurando receitas, você vai encontrar as grandes histórias, os grandes cases e todas essas vertentes que você quer seguir. Eu quero ser o próximo Zuckerberg, eu quero ser o próximo Larry Page e assim por diante. Parte principal de todo o projeto é que você precisa entender o que você quer atingir com esse projeto. Primeiro de tudo, tem algum caminho para seguir. Você pode seguir para quaisquer direções, só que mudar de direção o tempo todo sem ter por onde ir é que nem você se jogar no mar e esperar que vai encontrar a América do outro lado. Isso não vai acontecer. E quando você está concentrado nessa sua busca, sem entender o seu redor, você não enxerga, às vezes, o caminho mais óbvio que, às vezes, está na sua frente. E é uma linha reta, às vezes. E essa ideia não é nova. Então, como eu sou da velha guarda, a gente relembra. Tudo que o pessoal fala hoje em dia já foi falado, repetido 50 milhões de vezes. Por exemplo, nos anos 90, a gente tinha os 7 hábitos das pessoas mais efetivas. Hoje em dia tem o 8º, tem o 9º hábito. Vende livro pra caramba, serve para vender livro. Mas, de novo, a mensagem é sempre a mesma. Você prioriza o que você quer, onde você quer chegar e você executa. Ideia sem execução não vale absolutamente nada. Então, diga-se de passagem, já aconteceu várias vezes, todo mundo chega com uma ideia, esta ideia, esse business plan, eu tenho aqui validado, meus números, meu Excel, meu PowerPoint, não vale absolutamente peanuts. Enquanto não tem gente usando, enquanto não tem faturamento acontecendo, essa ideia é a mesma coisa que nada. Nada. Então, aconteceu já alguns casos onde a pessoa chegou no meu escritório falando assim, eu validei esse meu business plan com os VCs, não sei o que lá, ela vale, sei lá, 10 milhões de dólares. Então, como eu sei que vai gastar, sei lá, 100 mil dólares para vocês desenvolverem o software, eu te dou aqui uns 2% da minha empresa e você faz de graça para mim. Falou, filho,
Entenda, enquanto eu não desenvolver para você, sua ideia não vale nada. Eu deveria ficar com 100% dela. Se ela valesse alguma coisa, não vale. Então vamos entender essa ideia de cara. Sem execução não existe nada. Aí a próxima coisa seguinte, mais óbvia, e isso no começo do século ficou famoso também esse livro, Getting Things Done, GTD, e todas as suas variantes de to-do list, que é basicamente isso que se chama, to-do list. Então, task list, sei lá, post-it, não importa o que você vai usar, é um to-do list. Vamos glorificar o to-do list. Mas se você não parar e escrever o que você está fazendo, você não tem ideia do que você está fazendo. Você tem milhões de ideias na cabeça, mas não sabe o que está fazendo. Isso acontece o tempo todo. Aliás, desenvolvedor de software, e eu incluo nessa, porque eu também sou desenvolvedor de software, tem a séria mania de sair desenvolvendo sem saber o que está fazendo. Aí quando você pergunta onde você está, ele não tem ideia se está no começo, no meio ou no fim. 6 meses depois, ele ainda não sabe se saiu do começo. Acontece o tempo todo. Então você precisa de parâmetros. Aí, falando um pouco de conceitos, e eu gosto de falar de conceitos porque conceitos e fundamentos nunca mudam com o tempo. Então, não importa a moda da vez, é importante ter as fundações em dia. A principal fundação que eu gosto de falar é hardware. Hardware e software. Eu repito isso há anos, mas vamos tentar explicar isso da melhor forma possível agora. Hardware. Software se chama software porque não é hardware. Óbvio. Hardware tem uma vantagem enorme em relação a qualquer software. Hardwares são físicos. Isso é um hardware, ele tem peso, ele respeita as leis da física. Se eu derrubar, ele certamente vai cair no chão, ele não vai subir. Não tem um jato nele, ele não vai subir. E se eu descrever esse hardware e der para 2 pessoas diferentes, eles vão fabricar mais ou menos a mesma coisa. Não importa se vai ser uma fábrica aqui de Jundiaí ou lá na China. Software, por outro lado, por mais que eu escreva a desgraça, se eu dou para um programador aqui e outro ali, eles vão fazer 2 coisas completamente diferentes e provavelmente nenhuma das 2 vai estar certa. Isso acontece o tempo todo. Porque software, ele é maleável, ele é abstrato, ele não tem cheiro, não tem cor, ele não tem peso, ele não tem absolutamente nenhuma referência com a qual eu consigo descrevê-la. Isso é um problema sério. Agora, dê um problema abstrato a uma pessoa mais abstrata ainda e dê a ela muito tempo e você vai ter algo muito perto de nada. É horrível isso, acontece também o tempo todo. Então, primeiro de tudo, isso a gente também fala já há anos, isso não é novo. Então, ninguém cunhou essa frase no ano passado, 2009, foi há anos a gente sabe disso, a gente tenta evitar desperdício ao máximo. Já que a gente tem pouco tempo, a gente tem pouco recurso, tem pouco dinheiro, não deveríamos estar desperdiçando. Então, deixa eu passar alguns conceitos básicos do que isso significa. Eu mostrei a primeira slide falando de hardware, quem assiste show de culinária vai lembrar. Eu adoro shows de culinária, aliás, é uma coisa que eu gosto pra caramba. Principalmente as competições. Porque culinária no sentido alta culinária, ele é uma forma de expressão de arte, muitos chamariam dessa forma. E mais do que isso, ele também não deixa de ser uma área de hardware, então ele tem sabor, tem coisas físicas nele, mas você pode interpretar de diversas formas. É um pouco parecido com outras áreas de arte, pintura, assim por diante. E em shows de culinária você tem um time box. Vocês têm 30 minutos para fazer alguma coisa. E todo mundo se dá mal. É excepcional ver todo mundo se lascando no final para fazer as coisas. Male alguém consegue fazer alguma coisa nos últimos 30 segundos. Então é divertidíssimo ver isso acontecendo, porque isso acontece o dia inteiro em software. Então é mais ou menos assim que funciona. Agora, quando você passou por uma estrutura, você tem experiência em fazer uma boa receita, uma boa comida, assim por diante, existe um conceito que é válido para qualquer trabalho manual, trabalho de interpretação, que chama-se mise en place. Alguém aqui sabe o que é mise en place? Alguns sabem. Qualquer bom cozinheiro, antes de começar a cozinhar, ele não vai começar ligando a panela no fogão e procurando depois na geladeira onde estão as coisas. Começa errado por aí. Você mais ou menos já sabe o que você vai fazer, você mais ou menos já sabe quanto você vai fazer, você mais ou menos já separa o que você precisa para não ficar o tempo todo que nem uma barata tonta correndo de bater no cabeça o dia inteiro. Porque é aí que não adianta, o tempo infinito que eu te der você nunca vai entregar. Os franceses entenderam isso muito bem, por isso que é mise en place. E a gente separa as coisas
organizadamente antes de iniciar qualquer projeto. Não importa se é uma startup, não importa se é uma corporação, qualquer coisa dessa. Em mundo de software, a gente tem alguns elementos que levam mais ou menos a isso. Primeiro de tudo, todo mundo já desenhou um software alguma vez? Alguém já desenhou um software? Quantos já fizeram esse desenho? Nem todos? Não, pelo amor de Deus, levanta. Nem todos? Caramba. Então, deixa eu explicar para os que nunca fizeram isso. Antes de você fazer uma linha de código, rascunhe. Você vai gastar muito menos tempo fazendo um rascunho do que escrevendo só para depois descobrir que não é nada daquilo que você queria. Isso é o básico. Design vem logo em seguida, a pessoa deixa por último. Vou pensar no design depois. Não, vem um pouco antes disso. Principalmente se for um produto para consumidor final. O consumidor final não está interessado se lá atrás está rodando a tecnologia mais avançada do mundo. Ele só quer saber se atrai ele ou não atrai ele. No final das contas, o que vende um produto é a embalagem. E o supermercado já provou isso antes. Começa ali, obviamente. Depois tem que ter a qualidade intrínseca no produto, mas começa ali. Finalmente, e aqui é onde todo mundo bate mais a cabeça, ter um backlog. Essa palavrinha do mundo ágil que a gente chama de backlog. Esse to-do list, que eu acabei de falar agora há pouco, que é escrever e colocar em ordem. E começar a tirar um de cada vez. Planejar o que é o produto e depois começar a desenvolver. Agora, quando alguém fala uma coisa dessas, mesmo no mundo ágil, a gente lembra daquela frasezinha, fail fast. O mundo Lean Startup deixou isso extremamente famoso. Fail fast. Não importa quantos erros você fizer, erre o mais rápido possível e continue errando, uma hora você vai acertar. Não está totalmente certo, nem totalmente errado. Vamos explicar por quê. Primeiro de tudo, de fato, você tem que fazer fail fast. Você tem que falhar rápido. Quanto mais rápido você falhar, melhor. Isso é inquestionável. É melhor você perder $1.000 do que você perder $1 milhão. Então, quanto mais cedo você pensar, perdi $1.000, vamos para frente, não tem problema, melhor ainda. Só que você não precisa errar nas coisas óbvias. Errar o que todo mundo já errou antes é burrice. Não faz nenhum sentido você errar 50 vezes o que todo mundo já errou antes. E não adianta você querer só copiar o que você vê agora numa palestra. Então, a ideia não é, vamos fazer uma lista de todos os erros possíveis. Na verdade, existem milhões de erros. Você nunca vai mapear todos os erros. Os sucessos é que são raros. Então, é muito mais fácil pontuar os sucessos do que eu tentar pontuar as falhas. E é impossível você seguir uma história de sucesso à risca. Você nunca vai ter o mesmo resultado. Isso é importante. Então, você tem que ter algum fundamento antes de começar. E aquele processo de mise en place é uma coisa que você vai fazer o tempo todo. Wireframe, design, backlog, é uma coisa que vai estar constantemente sendo feita. Todo mundo imagina, quando a gente fala planejar, a gente imagina, sei lá, um software pronto. Então, vou fazer o Google. Então, vamos quebrar o Google em partes, colocar num calendário e seguir um plano para chegar até o fim. Não é isso que eu quero dizer com planejar. A ideia de planejamento não é uma coisa que apareceu recentemente. A gente faz projetos há algum tempo. Então, startups não inventaram projetos. Projetos já nasceram muito tempo antes. E existe um conceito que você vai ver o tempo todo. Você já deve ter visto em vários livros, seja de startups, seja de projetos, se você fez MBA, se você fez administração, se você fez qualquer coisa dessa, você vai encontrar um círculo, sempre ele. Sempre um círculo. Você vai planejar, vai fazer, vai medir o que você fez, comparar com o anterior, reagir a ele e refazer o ciclo o tempo todo. Esse ciclo é o que você faz o tempo todo para determinar se você está andando na direção certa ou não. Se você quer atingir um norte, você vai pegar algum caminho que não é reto, mas o tempo todo você para, eu ainda estou indo naquela direção, eu me desviei completamente. Se desviou, você volta a direção e refaz o caminho. E começa a fazer dessa forma. Não adianta daqui a 500 quilômetros você determinar que você andou para o lado errado. É melhor você determinar isso daqui a 10. Então você vai fazendo isso pouco a pouco, e é isso que determina o que a gente chama da vertente de qualidade. Então você vai fazendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, e vai acumulando qualidade. Qualidade não é uma funcionalidade. Você não cria uma tarefa chamada vou fazer qualidade. Não funciona dessa forma. Um bom projeto ou um bom produto, ele é iterativamente acumulativo. Essa ideia não é nova, essa ideia nasceu com um cara chamado... nasceu não, ela foi descrita primeiro por um cara chamado Deming, e isso nos anos... A gente está falando dos anos 40 para trás, então é muito tempo atrás.
Essa ideia não foi aceita logo de cara, então toda grande ideia ela não é aceita logo de cara. Essa ideia foi aceita primeiro no Japão, aí criou-se o tal do Toyota Way, que vocês devem conhecer hoje como o mundo Lean. E quando você ouve Lean, existem vários pilares para ela, e elas seguem o mesmo ciclo. Entregar valor o mais rápido possível, com o menor desperdício possível e sempre atender o cliente da melhor forma possível. Então, isso é o resumo do resumo. Você vai notar que, tirando a Toyota, são pouquíssimas empresas, pouquíssimas, que nos últimos 50 anos conseguiram implementar algo parecido com o que eles implementaram. E você vai entender que isso não é fácil. Então, Lean Startup, ele pega um pedacinho disso, mas é o mesmo ciclo. Você vai até notar que no Lean Startup você vai encontrar um círculo igualzinho. É a mesma coisa. É a ideia do Validated Learning. Agora, esse Validated Learning vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Eu tenho sérios problemas com ela. O círculo é o mesmo. Você parte de um planejamento, você age, você mede, você reage e replaneja. É sempre o mesmo ciclo, sempre o mesmo ciclo. Não importa o que você faça. E no mundo de software, a gente descobriu, ou na verdade redescobriu esse conceito nos anos 90, formalizamos em 2001 o que se chamou de metodologias ágeis. Acho que todo mundo já deve ter no mínimo ouvido falar desse tal de ágil. E o mundo ágil é a mesma coisa, tem um círculo. Você vai notar que todo lugar que tem um círculo é a mesma coisa. E a parte engraçada disso, se vocês aqui já lidaram com software alguma vez, você vai notar que a maioria das empresas, ele escolhe quais partes quer fazer. E ele escolhe assim, eu vou fazer ali um to-do list, sempre um to-do list, é a parte mais fácil. Vou jogar um monte de gente para fazer. Esse negócio aqui de revisar, de retrospectiva, ignora. É opcional, vamos fazer só essa parte. Você tira a parte check e a parte act, e aí você acha que está fazendo ainda a mesma coisa. Depois você fala, não funciona. Eu tenho alguma coisa errada aqui. Esse tal de Agile, esse tal de Lean, é uma piada. Comigo, para mim, não funciona. E esse para mim não funciona quer dizer que você escolheu retirar as duas únicas partes que você efetivamente não deveria retirar. Agora vamos explicar por quê. Mundo open source, mundo de código aberto, mundo de software livre. Como é que funciona esse mundo? Mais ou menos a mesma coisa. Tem código voluntário, tem uma revisão, tem um repositório, tem uma distribuição e continua-se o mesmo círculo. Vamos ilustrar esse círculo. Vamos dizer, por exemplo, um projeto como jQuery. Todo mundo sabe o que é um jQuery, por isso que eu escolhi o jQuery aqui. Você tem um repositório de código, onde você pode colaborar ou puxar o código. Você tem uma equipe que costuma se chamar de core team. É a equipe que tem as chaves de escrita no repositório, que escolhe o que efetivamente vai entrar ou não. Você tem colaboração, cada um dos commits que a gente chama. Você tem distribuição, o download e o uso. E isso é válido para todo projeto open source. Agora você para e pensa assim, muitas empresas, quem tem empresa de software, vocês que desenvolvem software, deveriam se perguntar a seguinte coisa: como é que, nesse mundo de código aberto, onde eu tenho código voluntário, onde o programador não ganha um salário, onde eu não tenho um planejamento central, onde eu não tenho um backlog release, qualquer coisa dessas, como é que tem tanto software que tem muito mais qualidade do que qualquer coisa que a gente já tenha feito? Alguém já parou para se perguntar isso? Como é que uma empresa como, sei lá, uma Oracle gasta bilhões para fazer um banco de dados que um MySQL custando, entre aspas, vamos dizer, zero, faz a mesma coisa? Como? Porque não é bem assim que funciona. Então vamos entender como isso funciona de verdade. Esse conceito, aí, por isso que eu gosto de novo, voltando às fundações, é o mesmo conceito de evolução. Eu adoro o conceito de evolução porque ele explica exatamente o mesmo círculo. É a mesma coisa. Eu tenho uma mutação aleatória, eu tenho um survival fitness, um teste em ambiente, uma seleção natural, reprodução e assim por diante. É a mesma coisa que acontece. A gente costuma traduzir isso como a sobrevivência do mais forte. É a tradução mais errada possível, porque você imagina essa frase como sendo o mais rico, o mais musculoso, o mais bonito, enfim, tudo que não tem nada a ver com a frase original, e a frase original sendo a sobrevivência do mais adaptável. Agora, o mais adaptável, você tem que entender da seguinte forma. Você vai entender que um software livre,
começa com uma ideia, começa com um software, um código que alguém desenvolve. Esse código é distribuído, alguém utiliza esse código, seja ele mais ou menos bem feito ou mal feito. Se essa pessoa tiver a capacidade de colocar aquele um ponto que ele precisa, ele coloca um commit em cima para colaborar nesse software, ele volta naquele ciclo. O core team, se achar que é interessante ou não, coloca no repositório de novo. O próximo cara faz um download e entra nesse círculo. Agora, esse círculo, ele é mais ou menos muito próximo do mundo natural que você vê hoje em dia. Como é que funciona o mundo natural? Uma espécie aparece, não é perfeita, a gente não é perfeito, acontece uma mutação, essa mutação é testada num ambiente, ou seja, se for ruim ele morre, se ele morrer ele não reproduz, portanto não passa para frente. Se ele sobreviver, ele reproduz, isso vai passando. Isso é um ciclo que vai acumulando a tal da qualidade. É o mesmo círculo, a mesma coisa. Agora, a grande verdade por trás do mundo open source é o seguinte: para ter um produto como um MySQL, um Firefox, um Chrome, um Linux, etc., que vocês conhecem hoje como sendo o topo, outros milhões não sobreviveram. Milhares de espécies no mundo biológico morrem todos os dias. Você só vê aqueles que sobreviveram. Os que não sobreviveram ficaram para trás. Isso acontece em qualquer mundo que segue os mesmos círculos de adaptabilidade. Qualquer lugar que nasce, tem um ambiente a ser testado, vai acumulando melhorias. Caso contrário, se ele não se adapta, ele se extingue. Isso funciona em qualquer lugar. Isso funciona no mundo biológico, isso funciona no mundo de software, isso funciona numa empresa, isso funciona na carreira de uma pessoa. A pessoa que não se adapta é rapidamente eliminada do sistema. Então é um sistema que se autocorrige. Isso que é a ideia de se autocorrigir nesse sistema. Não dá para ler aqui, porque está verde, mas seria fired. Acho que todo mundo assistiu esse programa. O principal dessa ideia é a seguinte: não existe o caminho certo que você segue, não basta ser otimista, não basta seguir uma ideia, não é ideologia que vence. No mundo normal, o que vence é a adaptabilidade, não importa quais meios se use, que se acumule a cada nova versão essa melhoria. No mundo de profissionais de software, isso acontece o tempo todo. O principal no nosso mundo de desenvolver software é que escrever código não é programar. São duas coisas muito diferentes. Então, isso é uma coisa que eu discuto o tempo todo, seja com clientes, sejam com pessoas que trabalham para mim de alguma forma. Putz, eu copiei esse código do blog, colei e funciona. Malditos blogueiros. Não é assim que funciona. Escrever código não é programação, da mesma forma que jogar ingredientes numa panela não é culinária. Vamos deixar isso bem claro. Obviamente, a grande vantagem desse mundo de adaptabilidade é que, como não existe um caminho, não é porque eu não fiz Harvard, portanto eu não tenho futuro. Eu não fiz MIT, portanto eu não tenho futuro. Não é assim que funciona. Grandes talentos surgem de qualquer lugar. E grandes talentos de fato surgem de qualquer lugar. Então a gente está muito focado em Silicon Valley, ou aqui no Brasil, São Paulo e Rio. Mas eu abri escritórios fora de São Paulo justamente por causa dessa ideia. E isso funciona bastante. Do norte a sul do país, eu vou encontrar pessoas boas. E pessoas que seguiram o caminho de qualidade, não o caminho de respostas rápidas ou receitas prontas, porque isso não funciona. E o principal é que no mundo de software que a gente está vendo hoje em dia, principalmente no mundo de startups, raramente o que a gente vê é um mundo de pesquisa e desenvolvimento avançado. Não é uma coisa que você vai encontrar no laboratório da NASA ou qualquer coisa do tipo. Os principais exemplos que eu vejo o tempo todo: vamos fazer mais um e-commerce, alguma coisa a ver com vendas online. Ok, existe um modelo para isso. É um jeito de fazer bids online. Beleza, já existe também. Localização, geolocalização é o futuro. 2008 nos mostrou que geolocalização também já existe. Social networks e recomendações também. Redes sociais. Próximo que me disser que vai fazer um Facebook, eu juro que eu dou um tiro. Vamos fazer mais um YouTube, vamos fazer tudo que já existe hoje. Beleza, é um caminho, você começa por alguma coisa que você conhece, mas não deve ignorar o que já existe. Então, copiar o que já existe não necessariamente dá certo o tempo todo. Só que quando você tem uma ideia fixa na cabeça, isso dificilmente sai de você. E aí vem a principal mensagem, tal do Validated Learning.
Eu vejo o tempo todo o pessoal falando, vai para as ruas, mede, vê o que o pessoal acha. E o problema de validated learning, quando você está fixado numa ideia, onde você não tem fundação, mas acredita simplesmente, puramente, cegamente, é que você vai encontrar a resposta que você quer, aonde quer que você olhe. Sempre. Em qualquer lugar, você sempre vai encontrar a resposta que você quer. Então, isso não vale absolutamente nada. Agora, o que vale? Como é que céticos como eu tomam decisões? Existem certas coisas que são imutáveis e imexíveis. Eu vou dizer o seguinte, 2 mais 2, no domínio dos inteiros, para a imagem dos inteiros, dado que eu provei toda essa estrutura aqui em cima, funciona, é sempre 4. Você pode trazer, vamos fazer uma votação, se todo mundo aqui votar 5, continua sendo 4. Não importa se 1 milhão de pessoas me disserem que é 5, continua sendo 4. Ponto final. Esses são fundamentos simples. O exemplo básico de fundamentos simples. Eu gastei neste ano R$1 milhão. Eu ganhei, faturei 100 mil. Horrível. Horrível, não vale nada. Eu preciso ter alguma coisa um pouco melhor do que isso para começar a trabalhar. Dessa forma simplesmente não funciona. Mas tem 1 milhão de pessoas. Continua sendo horrível. Aí o problema, quando você falta fundações, é que a gente cai no que se chama de cargo cult. Alguém aqui já ouviu falar desse termo, cargo cult? Ninguém ouviu falar desse termo? Esse termo apareceu principalmente na Segunda Guerra Mundial. Pensa ilhas do Pacífico, ilhas pequenininhas, isoladas do resto do mundo, com algumas tribos. Durante a Segunda Guerra, passavam ali os aviões de carga dos Estados Unidos, indo para o Japão e assim por diante, e eles tacavam aquelas cargas, mantimentos com paraquedas. Alguns desses paraquedas se perdiam e caíam nessas ilhas do Pacífico, no meio de uma tribo. A tribo nativa, a pobre coitada, está no belo dia lá, pescando, fazendo seu arado, e cai uma caixa. Bah! Cheia de atum enlatado, feijão enlatado. O cara olha para aquilo e fala, isso é ouro. Veio da onde esse negócio? Um pássaro de ferro passou ali em cima, brilhante, e jogou esse negócio aqui. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Parou de cair essas caixas. O que o cara faz? Cria uma estátua da árvore, do avião, e começa a rezar para esse Deus. Vai cair de novo, vai cair de novo. Isso é cargo cult, e a gente vê isso o tempo todo. É a mesma coisa de pegar alguém que fez um grande sucesso, ler o livro dele, puta, o cara falou que fez sucesso, sim, vou fazer também, é só fazer o que ele fez. É cargo cult, não é diferente da tribo no Pacífico. E aí você pensa, mas eu sou um cara estudado, fiz ITA, MIT, sei lá onde que eu fiz, eu não caio nessa. Você cai nessa o tempo todo. Quantas vezes você já não caiu nisso? E essa ideia principal, se o Mark Zuckerberg conseguiu, eu também consigo. Se não sei quem conseguiu, eu também consigo. É só ser otimista, é só ter a vontade, a garra, etc. Não é bem assim. O principal de tudo, isso o mundo de ciências já nos explicou 50 vezes, é que correlação é diferente de causalidade. Só porque A veio antes de B não quer dizer que A causou B. Isso é indiscutível até que você prove. Grandes afirmações exigem grandes evidências. Então, a primeira forma de você encontrar uma correlação errada é encontrar uma grande afirmação. É porque eu fiz assim, você tem que fazer também. Se você encontrar essa frase e não tem uma sustentação para ela, ela com certeza é errada. Então, você não parte desse princípio. A principal ideia é que um pouco de conhecimento é muito perigoso. E a gente está o tempo todo só com um conhecimento muito raso. Ele é muito raso, muito superficial. A maioria das coisas que você lê no mundo de startups hoje é extremamente superficial. Então você vai gastar muito tempo seguindo uma estrutura que não é muito diferente de uma religião. Você tem uma grande Bíblia, você tem um pastor pregando certos 10 mandamentos inquestionáveis, e você vai seguindo de acordo como se fosse um grande rebanho. E mesmo assim, você esquece dos grandes fracassos, porque sucesso é mais fácil de lembrar do que fracasso. Se eu perguntar para qualquer um sobre seus casos de sucesso e fracasso, a maioria vai lembrar dos sucessos, dificilmente vai lembrar dos fracassos. E a gente tem vários fracassos. Recentemente, quando que foi isso? Abril, Shoes for You fechou. Shoes for You fechou
modelo de negócio deu certo, milhões de motivos, mesmo tendo grandes papas por trás, Accel Partners, Redpoint, Flybridge Capital, IG Expansion e CEO do Buscapé. Mesmo com todo esse pessoal, ele fracassou. Parta desse princípio. E mais ainda, a maioria das coisas que eu costumo ver como ideias não são diferentes, eu estava discutindo isso agora há pouco, umas ideias de esquema de pirâmide. Todo esquema de pirâmide é bonito de se ver. Recentemente a gente teve os casos da Telex Free e do Bebom. Bebom teve ontem os bens todos congelados, 300 milhões em bens. Todos eles foram extremamente espertos em retirar muito dinheiro. Para mim, o maior esquema de pirâmide de todos os tempos se chama Loteria Federal. Esse é o maior esquema de pirâmide de todos os tempos, mas ele é legalizado. Então ele funciona, mas todo o resto é ilegal. Esquema de pirâmide não é modelo de negócio. Esquema de pirâmide é redistribuição de renda. É assim que funciona. O cara do topo da pirâmide recebe a maior parte e assim por diante você redistribui da base para cima. É que nem quando você pega investimento em uma startup. Então o primeiro investidor dá aquela primeira entrada, todo mundo vê que deu uma grande saída, então continua entrando mais gente, o último que investir vai apagar a luz e vai ficar sem dinheiro. É assim que funciona. Facebook abriu a IPO, faz o quê? Um ano, um pouco mais que isso? Abriu a $38, está agora em 25. Quem investiu nos 38 nunca mais vai receber isso de volta. É assim que funciona. Quem investiu no começo já retirou, já teve o exit, já saiu antes. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses esquemas de pirâmide. Acontece o tempo todo, não é difícil olhar um esquema de pirâmide acontecendo. E ano passado, então um último ponto que eu achei interessante, eu fui na TechCrunch Disrupt para dar uma olhada nas startups que estão tendo lá nos Estados Unidos. Para quem nunca foi, a Disrupt de São Francisco, ela colocou em exposição mais ou menos umas 300 startups. É muita gente. E, enfim, a maioria não valia nada, então esquece. Agora, uma frase só que eu lembrei, só me fez pensar por 2 segundos, foi o Reid Hoffman, que é um dos cofundadores do LinkedIn. Ele estava falando sobre enterprise. Quantos aqui já trabalharam numa grande corporação antes? Alguns. Vamos pensar da seguinte forma. Ele fez uma colocação óbvia. Então não é porque ele falou que eu vou repetir, é só porque a frase faz sentido. E a frase que ele falou assim, tem muita startup B2C para consumidor, seja novo Instagram, novo Facebook, novo e-commerce, etc. E quase nenhuma startup fazendo software enterprise para corporação. A resposta é óbvia, porque com esse boom de startups, o menino sai da faculdade, vai fazer uma startup. Ele nunca passou pelo mundo enterprise para saber o que é o mundo enterprise. Ele assumiu que o mundo enterprise é ruim, porque ele leu no blog, malditos blogueiros, assumiu, é assim que funciona o mundo enterprise, eles são lentos, são burocráticos, não servem para nada, blá, 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 e não tem a mínima ideia de como funciona. Mas, em algum lugar da cabeça dele, ele acha que tem a solução no mundo enterprise. Faz uma startup para tentar provar isso. Alguns, na sorte, talvez consigam. Não funciona bem dessa forma. Não tem esse mundo. Então, é muito pouco, é muito pobre o mundo enterprise dentro do mercado de startups. Então, isso significa oportunidade. Então, entendam isso. Outra coisa que é importante entender, eu falei lá no começo, você tem pouco tempo e pouco recurso. Você é restrito. Restrições são coisas excelentes. Então, a maior besteira que alguém pode achar é que ter dinheiro infinito e tempo infinito é a melhor coisa do mundo. Ele só é se você sabe o que fazer fazer com isso. E você só sabe o que fazer com isso, você já passou por isso antes, restrições. O mundo de restrição é interessante porque ele é a única forma de você conseguir inovar. O que é inovação? Você quer ir do ponto A ao ponto B. Você precisa de 1 ano e $1 milhão. Só que você tem 1 mês e $100. Você continua precisando chegar no mesmo ponto B. Quem conseguir chegar no ponto B em 1 mês com $1.000, inovou em algum lugar. Quem precisou de mais tempo ou mais dinheiro que isso para chegar no mesmo ponto, não inovou absolutamente nada. Então entenda, inovação só aparece no momento onde você está mais apertado, é aí que você vai precisar sair com a melhor solução possível. E isso às vezes demora algum tempo, isso às vezes você não vai saber, porque você nunca teve que passar por isso, pior, você nunca estudou isso para saber. Essa imagem aqui eu coloquei de propósito. Quem sabe quem é esse cara? Ninguém sabe, né? Vocês não lembram. Alguém sabe? Sério? Ninguém sabe, ok. De novo, prova crucial de que falta um pouco de conhecimento nisso. Esse cara acabou de morrer, foi dia 2 de julho.
O nome dele é Douglas Engelbart. Em 1967, ele ficou conhecido como o mestre das demonstrações, porque ele demonstrou o primeiro mouse. Foi ele que inventou o mouse, não foi a Apple, não foi a Xerox PARC, independente do que você tenha assistido no Piratas do Vale do Silício. A Xerox PARC foi depois que os colegas dele foram trabalhar na Xerox PARC. A patente dele é dos anos 60, levou 10 anos para chegar na Xerox PARC até um protótipo, levou um pouco mais de tempo ainda para 84 sair o Macintosh e ele ficar popular. Você vai começar a entender que a maioria do que você chama de inovação hoje em dia não é nada mais do que redescobrir o que já se sabia no passado. A maioria das coisas. Fica outra grande dica. Você dificilmente vai sair com uma ideia que nunca existiu antes. A maioria do que você chama de inovação agora é o que já se sabia 30 anos atrás. Então, você está ouvindo falar hoje de Lean Startup, você está ouvindo falar hoje de Agile, você está ouvindo falar hoje de todas essas coisas que já se sabia algumas décadas atrás, não é nenhuma novidade. E isso aqui é interessante porque quando eu estava trabalhando no mundo de consultoria, lá no começo, em 2001, 2002, eu tinha um colega que tinha 60 anos mais ou menos. Então eu era bem mais novo, estava naquela excitação da primeira bolha da internet, todas as maravilhas da tecnologia, etc. E ele, com 60 anos, já era um veterano da IBM, com mais de 20 anos de IBM, nos laboratórios da IBM nos Estados Unidos, escrevendo Red Book. Todas as coisas que eu falava para ele que eram inovadoras, que eram novas, etc., ele fazia questão de me dar uma cotovelada gigantesca, dizendo que você é um babaca. A gente já fazia isso 30 anos atrás. Aí eu parava pensando, não é possível. Aí você começa a ler a história. A IBM já tinha e-mail 30 anos atrás. A IBM já tinha o equivalente ao web 30 anos atrás. Eles já tinham redes mundiais 30 anos atrás. De fato, muita coisa que você chamou hoje de novo, ele já tinha. Era o dia a dia natural de muitas pessoas que já trabalhavam com esse ambiente. Não quer dizer que isso não desmerece a novidade, porque ela atingiu uma massa maior. Mas a tecnologia em si não era tão novidade assim. A internet em si não é tão nova, é anos 60. Então a gente agora está descobrindo algumas coisas interessantes para se fazer com ela. E o problema da nova geração, então por isso que eu me chamei de velha guarda, é que a nova geração tende a tirar toda a velha guarda como coisas que não servem para nada. Então eu vou inventar coisa nova. Você não vai, dificilmente. Quando você achar que inventou, vai descobrir que já tinha. Então o principal... Tem uma frase que eu gosto de fechar, que é a seguinte: se você assistiu algum documentário sobre Steve Jobs, alguma coisa a respeito, já deve ter ouvido uma frase que ficou famosa no vídeo Piratas do Vale do Silício, onde ele fala: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Já tem uma bandeira de pirata no campus da Apple, que era para copiar. Copiamos a Xerox PARC, vamos copiar todo mundo e fazer melhor do que eles. E isso ficou muito ligado à ideia de pirataria também. Então, melhor é piratear, melhor é ser um pirata, vamos roubar, saquear. O problema é que a ideia de pirata remete a isso, saquear. A ideia não é saquear. Essa frase, então, de novo, todos os lugares têm milhões de frases feitas, pouca gente para pensar de onde vieram essas frases. E engraçado, se você assistiu o vídeo do Piratas do Vale do Silício, onde fala sobre essa frase, em um momento eles falam assim: quem foi que falou essa frase mesmo? Acho que foi Da Vinci. Não, foi não sei quem. E ninguém fala o nome da pessoa correta que falou essa frase. A pessoa correta foi Pablo Picasso. Essa frase é cunhada a partir de Pablo Picasso. Agora, Pablo Picasso, você já deve saber que ele foi um artista, um excelente pintor, enfim, técnicas incríveis para quem entende de arte, porque eu não entendo absolutamente nada de arte. Mas agora eu parei para pensar: o que leva um artista a falar uma frase dessa? Ele que faz uma arte vai dizer que o melhor é copiar a arte dos outros, então ele é um pró-pirata. Na verdade, vamos interpretar a frase da forma correta. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Bons artistas aprendem e copiam as técnicas todas que aprenderam no passado. Se você é um pintor, você não vai fazer a cor amarela batendo gema de ovo, que é como se fazia na Idade Média. Você vai na loja e vai comprar uma tinta chamada amarela. Você já tem essa tinta. Existe uma era na pintura que não tinha, se eu não me engano, a cor azul, porque era uma cor difícil de fazer. A matéria-prima para se fazer, eu não lembro agora o que era, não existia, portanto vai ter uma era que não tem cor azul. Hoje você vai na loja e compra a cor azul. E todas as técnicas em si, a tela, o pincel, a forma de misturar tinta, a forma de pintar, tudo isso já existe, você não vai reinventar. Você copia todas as regras que já existem.
Agora, grandes artistas roubam. Grandes artistas, uma vez que você dominou as técnicas, você aprendeu tudo o que tinha a aprender, subiu em todos os ombros de todos os gigantes que já existiram, a partir daí você vai conseguir talvez fazer uma nova inovação e roubar a técnica para si, roubar a arte para si, criar uma nova escola, ser o próximo Da Vinci. Raramente isso acontece, mas só vem nessa sequência. Todas as outras vezes que isso não aconteceu foram sorte. Então, a principal ideia dos grandes, bons artistas copiam, os bons artistas entendem tudo que já foi feito antes, para não cometer os mesmos erros, para não retrabalhar tudo outra vez, para não gastar o mesmo tempo que todos eles gastaram para fazer o básico, e depois você inova e cria um novo mercado, um novo produto, uma nova técnica, uma nova forma de se trabalhar. Então, acho que essa é a principal grande ideia desse mundo de startups agora, é que você está jogando fora tudo que tem no passado. A principal coisa é que existe muita coisa lá que ninguém está usando, então esse é um momento de oportunidade. Releiam de novo, vocês vão descobrir tudo aquilo que vai parecer uma grande novidade, que já se esqueceu, você pode redescobrir e criar de novo uma nova era, uma nova técnica, um novo produto. Então acho que é essa a ideia. Obrigado por terem assistido. Não sei se tem perguntas. Dá tempo? Cadê o... Tem tempo para pergunta? Bom, então obrigado por terem assistido. Espero que vocês fiquem para a palestra, espero que tenham gostado.